A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, hoje e sempre, como nos diz aí o pessoal, sábado abençoado por Deus, para explanarmos e fazermos aquela reflexão abençoada de Deus sobre as nossas vidas, para edificação da nossa vida espiritual e nosso crescimento espiritual em Cristo Jesus. Nesse ensejo já vos agradeço por todos vocês que estão nos ouvindo e compartilhando e nos ajudando nessa empleita. Hoje estaremos falando de coisa boa, de coisa boa, de coisa boa. Sempre as coisas que Deus quando até na exortação são coisas boas, porque Deus exorta aquele que ama, né? Então nós vamos lá no livro de Isaías, capítulo 40, que diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bramai-lhes, já com a sua servidão abalada, e a sua iniquidade está esplêndida, e já recebeu o dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. A voz do Senhor clama no deserto: preparai o caminho do vosso Senhor, endireitai as vossas veredas. Aí vem lá, num versículo 6, dizendo: a voz do Senhor clama e diz: quem hei de clamar? Toda a carne, toda a erva, toda a beleza, com todas as flores do campo. E aí vem o Senhor ainda nos falando, no término do capítulo, dizendo assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias e correrão e não se cansarão e não se fadigarão. Palavra maravilhosa do Mestre. Então nos retrata todos os livramentos que Deus nos dera no Antigo Testamento, quando o Senhor sempre ficara de olho as condições dos livramentos dados ao povo, principalmente ao povo de Israel, ao povo de Deus. Então, vemos essa expressão de Deus. Uma das mais fortes que nós vemos é a tirada do povo do Egito, né? Que os egípcios seguravam ali o povo e Deus, ele mesmo, Deus promovia que viesse aquelas pragas para que o faraó libertasse o povo. Então vieram aquelas 10 pragas, mas o povo mas o faraó não deixava. Interessante que o próprio Deus, gente, como é maravilhosa a palavra de Deus, a gente fica esplêndido e vai aprendendo. O próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Mas, Carlos, por que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó? Para o povo sentir que o povo deveria sair da escravidão do pecado, porque o povo de Israel errava e pecava também. E, no entanto, Deus concedeu que saísse livremente daí, né? Uma das últimas pragas foi a praga da morte dos primogênitos, em que morreu o filho do rei, né? Herodes, morreu o filho. Então, o que acontece? Aí sim, ele liberou o povo, mas no meio do caminho veio ele, retornou-se na consciência dele: não, eu vou atrás, vou vingar e tal. E vai Faraó, quer dizer, vai Faraó, vai Faraó
não é Herodes, eu falei Herodes, Faraó vai atrás, juntamente com os seus cavaleiros, atrás de Moisés, para poder detê-los. Mas Moisés seguiu bravamente e com os braços fortes ali, orou ao Senhor, levantou o cajado, o mar se abriu, o povo passou, os cavaleiros juntamente com o Faraó foram tragados ali pelo mar, o nome do Senhor foi glorificado, mas lá na frente Miriam dançou, cantou na presença de Deus, e viera aquela festança toda e tal. E o povo não deixou de sofrer, porque, veja só, o povo ficou nessa peregrinação, ali depois da saída do Egito, durante 40 anos. E a cidade prometida estava bem ali na frente. Mas o povo era de servir o coração, com o coração duro, não queria entender relativamente aquilo que Moisés queria expressar ao povo. O que acontecia? Nossa! E Moisés orando, e falando, e aconselhando, e aquele negócio todo, e pá, e pá. Ai, meu Deus do céu. E aí Moisés vai ao monte Sinai, falar com Deus, entrar na comunhão com o Senhor. E lá o Senhor nos dá, nos escritos de Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos que foram lançados no Velho Testamento da lei, para que Moisés falasse ao povo como o povo deveria se comportar diante da presença de Deus. E o povo foi tão inconstante dentro da sua consciência e fé que quando Moisés subiu, o povo retroagiu nos seus pensamentos para fazer Deus para eles. Ajuntou tudo que tinha lá de ouro, daqueles negócios tudo, e fizeram um bezerro para adorar, dizendo que era o Deus deles. Gente, Moisés pagou um preço para subir naquele monte. Moisés orou, Deus se manifestou, falou, escreveu com seus dedos na tábua dos 10 mandamentos. Quando Moisés descera, a indignação fora tão grande, mas tão grande de Moisés, que Moisés me quebra as tábuas dos 10 mandamentos. E a palavra diz que uma parte daquele povo ali foi tragado por Deus. Desobediência. Mas mesmo assim, lá na frente, o povo foi caindo na consciência e tal, passou-se o tempo. E Deus revelara os dias, né, que todas as coisas e os acontecimentos seriam por causa de uma coisa tão calejosa na nossa vida, que é esse tal de pecado, e Moisés estava ali. Aí Moisés teve até o privilégio de ver a terra prometida, onde manava leite e mel, mas não teve a condição de entrar. Somente Josué e Caleb entraram nessa terra. Moisés partiu, até hoje não sabe propriamente aonde está o corpo de Moisés, nem propriamente as potestades inferiores, as potestades do mal, sabem onde está o corpo de Moisés. Visto e dito isto, é entendido que a própria palavra de Deus vai nos falar nesse capítulo tão maravilhoso de que Deus está interessado em abençoar os seus filhos. E o mais importante que o Senhor nos falando dentro dessa palavra, nos falando e nos relatando dentro dessa palavra, em Isaías, ele nos mostra a preocupação de Deus para com o povo, não deixando o povo perdido, mas querendo livrar o povo de todas as coisas. No entanto, o interesse de Deus era de dar consolação ao povo,
era de consolar o povo, era de mostrar a benignidade dele, bramando diante do povo e falando com respeito que o povo só estava naquela servidão por causa das suas iniquidades e da expiação e dos seus pecados que dobravam diante do Senhor. E o Senhor clamava, dizendo àquele povo para que eles endireitassem as suas veredas. Falava para aquele povo endireitar as suas veredas, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a glória do Senhor fosse glorificada diante do povo. E o povo estava mais voltado e tendente às coisas e aos hábitos naturais, carnais, para fazer as coisas carnais. Consecutivamente, lá no último versículo, o Senhor vai nos falar com respeito a uma bênção muito maravilhosa, que até mesmo quase me engasguei aqui para falar dela, que eu de leitura, os irmãos me perdoem, mas são 50 graus de um lado, 50 de outro. É um estigmatismo e uma miopia muito prolongada que estou esperando no Senhor, estou orando todo dia e Deus consecutivamente vai conceder-nos essa vitória. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão e não se cansarão, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A águia, ela vai no mais alto, no mais alto, mais alto, mais alto do céu, sobe no mais alto, e é o que o Senhor quer que nós façamos, Ele quer isso para nós, que nós cresçamos no conhecimento e no entendimento da palavra, subindo, na caminhada, corrermos, andarmos para alcançarmos aquilo que está proposto pelo Senhor pelas nossas vidas, para adquirirmos as bênçãos do Senhor e também adquirirmos o trono, os troféus reservados para a nossa vida como um bom atleta, correndo e não se cansando e nem se fadigando de maneira alguma. Assim retrata a palavra do Senhor e ainda nos fala mais, e as nossas forças serão renovadas pelo Senhor. Aí vos trazendo isso para o Novo Testamento, a gente vê toda a nossa força que nós temos por servir a Jesus Cristo e termos em nossa consciência própria que o pecado já não tem domínio sobre as nossas vidas, porque o Senhor já nos livrara porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa destituição quer dizer o seguinte: todos carecem, todos precisam e todos têm essa condição desse perdão de Deus para a sua vida. Então não adianta, nós aceitamos essa imposição de Cristo, da sua morte na cruz do Calvário, realmente para recebermos essas benéficas do Senhor em nossa vida. Aí no Velho Testamento traz como uma experiência, basicamente para nós sabermos que Ele operou no passado e opera no presente. E hoje, quando nós aqui retratamos essa realidade da verdade do Evangelho de Cristo, mostrando a bondade de Deus em preservar a humanidade como um Deus amoroso, nós vemos também no Novo Testamento, na graça de Deus, Deus enviando o seu Filho amado para trazermos a reconciliação com Ele, o reatamento da nova aliança com Cristo, para vivermos com Cristo a todos os momentos, a todos os instantes e desenvolvermos aquilo que o Senhor quer que nós desenvolvamos, pregando a sua palavra, falando do seu amor, mas primeiramente, sondando os nossos corações e abolindo toda ação pecaminosa que tenta nos afastarmos de Deus. Porque quando nós deixamos o pecado dominar e ter domínio sobre a nossa vida, e nós não nos rendemos aos pés do Senhor para que o Senhor seja Senhor e Salvador e sejamos redimidos dos nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, nós estamos na natureza da ignorância. Aí o que acontece?
acontecem muitas coisas, vem muitas coisas, né, que dentro da permissibilidade de Deus, como castigo. Não é porque Deus quer ser maldoso, mas é porque Deus quer mostrar ao homem, que Ele quer ensinar ao homem a verdade da realidade de que o homem tem que ser obediente a Ele. Seja todo homem mentiroso e Deus é verdadeiro em sua palavra. E o Senhor quer que nós entendamos que Ele, na sua palavra, nos proporciona a cada instante da nossa vida a oportunidade de reencontro com Ele pela sua palavra. Entendidos somos que há vários, dentro do contexto, tanto no Velho Testamento como no Velho Testamento, nós podemos tipificar e até mesmo esboçarmos de várias formas, mostrando as qualidades que o Senhor quer que nós tenhamos, de bondade, de amor, de carinho, de fraternidade, de hombridade, de respeito, de amor ao próximo. Porque lá Moisés, ele foi buscar as tábuas dos 10 mandamentos, mas depois da lei, da graça entrar acima da lei, imperir na lei, o Senhor resumiu os mandamentos, dizendo que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então foram reduzidos os mandamentos do Senhor. Então hoje nós temos que olhar a condição dos nossos irmãos em Cristo Jesus para ajudar a todo momento e a todo tempo. Tenho-vos dito isso com toda a liberdade e propriedade dentro da palavra de Deus, de que os momentos são difíceis. Eu durante esse período todo, com 64 anos de idade, durante esse período todo, eu vejo assim que nós já passamos alguns tempos melhores, né, em nossa vida, né? Aí meados de 1970, quando eu estava ali praticamente com 9 a 10 anos de idade, eu vi que papai trabalhava, todo mundo trabalhava, havia uma unidade, havia uma carência de amor do próximo, mais assim, a chegada, né? A gente morava na rua, e na rua assim onde nós morávamos, não precisávamos, assim, as pessoas dependiam das outras, até mesmo assim no âmbito de comunicação, televisão, um comprava uma televisão e ia todo mundo lá assistir a televisão juntamente, ficava aquele povo, todo mundo unido ali, todo aquele conversava e tal, e tal. Aí entrou a era, a era da informatização, foi uma bênção de Deus, que é bíblico também isso, mas o que aconteceu? Desprendeu-nos um pouco desse convívio que nós temos, parece que nós ficamos mais retroativos, mais tímidos para podermos conversar. Antigamente conversávamos, era aberto, extrovertido, e conversávamos com as pessoas, dávamos bom dia, boa tarde, andávamos e tudo. E essa coligação, ela deu uma caída muito grande, mas muito grande mesmo. Mas hoje nós precisamos reatar, independentemente dos nossos dogmas, da nossa serviço, nós temos que reatar novamente essa comunhão, esse amor mútuo, entendermos que mesmo por termos a mente diferenciadas em pensamentos e tudo, temos que respeitar cada opinião de cada um e procurarmos deixar que o Espírito Santo traga ao a nossa condição um entendimento único, para que tenhamos o mesmo pensamento, porque nós não temos deuses. Nós temos um Deus dentro da Trindade, e esse Deus, ele respeita a nossa condição dentro do nosso livre-arbítrio, para nós respeitarmos o pensamento do nosso irmão que está ao nosso lado. Não é porque o nosso irmão pensa de um jeito e você pensa de outro jeito que você tem condição de subjugá-lo, seu irmão. Você não tem condição de subjugar o seu irmão. Tu tem que respeitar a posição que ele tem no pensamento dele, sabe? E se há alguma coisa de ser consertado dentro das nossas vidas, essa tarefa é competente ao Espírito Santo de Deus que a faz,
Não nós, humanamente falando, mas o próprio Espírito Santo é quem faz. Então, queremos transpassar essa mensagem mostrando a realidade desse livramento, dessa promessa de Deus para as nossas vidas, que não morreu. E a promessa ainda continua na deportação, né, da nossa linhagem, que vem de Davi, que vem de Abraão, sabe? E nós temos que continuar coerentemente, precisamente, né, voltados ao que está escrito no que Jesus deixou para nós, dentro da nova aliança, dentro dos livros do Evangelho, dos evangélicos, dentro dos livros dos Atos, dentro dos livros das cartas aos Romanos, das cartas aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Hebreus, das cartas escrita por Paulo por intermédio do Espírito Santo de Deus, entendendo que todos os profetas, todos os apóstolos foram escolhidos para poder trazer a realidade dessas promessas sobre as nossas vidas. No entanto, hoje, quando nós vimos essa verdade de Deus ao nosso coração, nós sabemos quanto que Ele é bom para com as nossas vidas, porque Ele, pagando o preço na cruz do Calvário, ainda não nos deixou órfãos, mas deixou-nos o Espírito da promessa, que é o penhor de Deus, para estar nos direcionando dia a dia e nos mostrando a verdade da realidade do Evangelho de Cristo, para vivermos completamente uma vida plena. E não podemos também estar distanciados das pessoas que estão lá fora. O pessoal fala, pessoa no mundo. Não, as pessoas que estão lá e que precisam de uma palavra amena nossa, sabe? Nós não podemos nos alienarmos do mundo e das pessoas. Nós não temos que praticar as coisas que não são consecutivamente aceitas por Deus, mas nós não estamos impedidos de sermos amigos de todos. Ah, não, agora eu me converti ao judaísmo, me converti ao cristianismo, me converti ao islamismo, me converti não sei o que, me converti ao espiritismo, me converti ao catolicismo. Gente, mas o Deus é um, o Espírito Santo é um e Jesus é um, os três em um. É importante tê-lo em nosso coração e entendermos que é esse Espírito que trabalha o nosso coração para trazer a realidade da verdade do ensinamento de Deus e nos mostrando a verdade de como Deus quer que nós servamos a Ele. Não é eu que vou rachar a tua cabeça para poder colocar a verdade de Deus dentro do teu coração. Quem sou eu, homem carnal, pecador também? Não sou eu, é Deus que vai fazer isso. E nós não podemos estar criticando A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, I, vai aí por cima. Não, de maneira alguma. Nós temos que entendermos que nós somos criatura, e a partir do momento da conversão, filhos de Deus, e já entendendo da verdade do Evangelho, já nos alimentamos de um alimento mais sólido, não de um leite, mas de um alimento mais sólido, para podermos falarmos com liberdade da palavra de Deus e levarmos a palavra do Senhor com toda a veracidade, com todo o entendimento. O que se passara desde os anos 300 antes de Cristo, passou-se para ensinamento nosso com relação o que acontecera como um testemunho dos antigos e da galeria dos heróis da fé, é para a edificação das nossas vidas. O que se passara durante o período arqueobíblico lá, sabe, é para a edificação da nossa vida. Quando nós estudamos dentro do livro da bibliologia e da eclesiologia, nós entendemos essa verdade e nós não contestamos, nós simplesmente tentamos ensinar sem brigar. Cristão não briga, cristão não discute, cristão
faz o diálogo dentro de um respeito profundo, porque nós temos que respeitar aqueles que Deus assim os separa para poder pregar a palavra de Deus, porque Deus dá a cada um uma incumbência, cada um de nós temos uma separação de Deus para exercitarmos alguma coisa dentro do Evangelho, mas todos nós somos coligados para trabalharmos juntos na pregação da palavra de Deus. Deus chamou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para doutores, outros para pregadores, outros para mestres, outros para ensinadores, outros para... e assim por diante. Mas eu sempre vos falei, e muitas pessoas, até dentro dos lugares onde eu estou, me recrimina. Gente, leitura da Bíblia, quem tem que ler a Bíblia todo dia e aprender, porque a leitura da Bíblia é um ato de prática. Todo dia você tem que procurar ler um versículo, 2 versículos da Bíblia. A oração é um ato de prática, a dobrar os joelhos. Você começa com 15 minutos, vai para 20, 30 minutos, você vai sentindo o gosto, o desejo. A Bíblia, a mesma coisa, você vai sentindo o desejo, o Espírito Santo vai te cativando o desejo de ler e de entender. Aí quem vai fazer a própria vontade vai ser da vontade de Deus, vai ser você, porque a palavra de Deus, ela não fala propriamente designando as pessoas, ela fala bem assim, e de todo mundo. Quem é todo mundo? Toda a humanidade, todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então quem gera ovelha é ovelha, quem gera ovelha não é pastor. O pastor é conselheiro de ovelha para ensinar e doutrinar e ensinar a andar nos caminhos do Senhor, como a palavra se nos diz. Mas quem gera ovelha é ovelha, no seu testemunho de vida, na sua condição espiritual, de chorar com o seu irmão, de lamentar com o seu irmão, de segurar na mão do seu irmão e dizer, vamos, o teu irmão está caído, prostrado, precisando de um apoio espiritual, e você vai lá, vai segurar na mãozinha dele, vai pegar e falar, vamos juntos, vamos batalhar, vamos correr, vamos lutar, porque Deus é conosco e Deus é a nossa fortaleza. E eu deixo-vos nesse sábado maravilhoso, essa palavra, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, serão como a águia, subirão, correrão e não se cansarão, e não se fadigarão, e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, mas os que esperam no Senhor. E a nossa esperança já está consolidada, porque esse Senhor, Ele já veio, já nos deu essa condição de vivermos essa vida plena na sua vontade e fazermos aquilo que apraz o seu coração. Por quê, Carlos? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra, ela tem uma profundidade muito grande, porque retrata a vontade de Deus, o amor de Deus, a liberação de Deus de enviar o seu Filho, a condição de não ver que nenhuma criatura se perca, mas que todos se chegam ao arrependimento, mas que todos sejam transformados, mas que todos sejam curados, mas que todos sejam direcionados. Então, se acontece algumas coisas durante a nossa vida e durante o tempo que nós estamos vivendo, é porque está dentro da permissibilidade de Deus. Aí a gente vê acidentes, vê isso, aquilo, outra, um bocado de coisa acontecendo e tal. Porque Deus é injusto. Não é. É porque Deus em tudo tem a sua hora, o seu momento, e as nossas vidas estão na agenda de Deus. No momento em que o Senhor disser, vem para mim, nós temos que ir e não adianta. Chegou o nosso momento, chegou a nossa hora, não adianta, pode ter 6 meses nascido, 3 meses, 8 meses, 10 meses, 11 anos, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Carlos, mas o que nós ficamos tristes porque nós vivemos muito tempo coligados à família. Por exemplo, os que têm família, que tem pai e mãe com 90 anos, 95, 83 anos,
Gente, essa ligação é tão grande, esse amor de alma, ligação tão grande. Então, quando parte, fica essa lacuna em nosso coração. Quantas pessoas não choram hoje por seus pais, por suas mães, por seus entes queridos que já foram? E não vai fechar, não. Vai ficar no coração. E esse amor, essa ferida, ela é amenizada. Mas toda vez que você lembrar do seu ente querido, consecutivamente, o seu coração vai chorar e vai vir aquela lembrança. Por isso que temos que guardar as boas lembranças que nós temos dos nossos entes queridos e vivermos dentro das condições e dentro da vontade de Deus. E a palavra dele hoje insere nisso. Obedecer ao Senhor, obedecer à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus e fugir da aparência do mal, fugir do pecado, fugir daquilo que entristece o coração de Deus para andarmos no caminho de perfeição diante do Senhor. Deus possa abençoar as nossas vidas durante esse sábado e em que tudo que nós fizermos, o nome do Senhor seja glorificado. Agora que a graça de Deus o Pai, o amor e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e eternamente. Amém. Pai Celestial, nós te agradecemos por essa palavra, que é uma palavra que nos fala com respeito ao amor de Deus, dos livramentos de Deus, que fala com respeito à vontade de Deus de preservarmos, de ajudarmos, de levarmos a um caminho de excelência pela sua vontade que é grande, e nós entendemos tudo isso, Senhor, e te pedimos neste momento, abre as portas para os teus filhos, alegra os teus filhos, nesses dias festivos aí, que os teus filhos possam ir para um retiro espiritual, possam buscar a presença do Senhor, possa estar coligado mais com a sua família, com os seus filhos, com os seus parentes, e possam estar na alegria de Deus, na paz de Deus, para fazer aquilo que Deus mais quer ver-nos alegre e firmes na sua presença. Senhor, aqueles que estão enfermados, nos leitos de enfermidade, nos hospitais, nos lugares, em todos os lugares, nós oramos também. Oramos pelos nossos inscritos, que agora são 113, vai aumentando devagarzinho, aí vocês estão me ajudando. 113 inscritos, e nós estamos orando por eles. Já mostrei o meu cantinho de oração, já falei que nós intercedemos por ele. É uma guerra muito grande espiritualmente, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra potestades e principados. Por isso nós estamos nessa oração aqui, determinando sobre todos os principados da maldade que saia das vossas vidas e que vocês tenham uma vida plenamente abençoada por Deus e direcionada pelo Senhor. Essa oração é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Traz paz, traz alegria, traz cura, traz determinação. Impõe a mão em meu coração e, segundo a tua vontade, cura, retrata e traz alegria e paz ao coração. Em nome de Jesus Cristo nós oramos.